É que muitas coisas são simples, né? O colégio técnico tem muitos recursos realmente, mas muito do que é feito ali pode ser depois reproduzido nas escolas que não têm tantos recursos. Acho até que nessa linha de outros exemplos, enquanto você falava, eu me lembrava da revista, né, da Química Nova na Escola, que é a revista da Sociedade Brasileira de Química, no qual nós trabalhamos, o Eduardo é editor, que também tem N outras experiências, mais ou menos nessa linha, né? A revista é composta por várias seções, que podem, de fato, dar exemplos, possibilidades, outras, para os professores, né, desenvolverem outras atividades no ensino. Quer dizer, o ensino de Química não precisa mais continuar sendo aquela coisa árida, né, distante da vida do aluno. Né. E nem precisa depender de um laboratório. Isso que a Andréa falava, por exemplo, né, o aluno vai ter que buscar informações. Então, por exemplo, se ele for no site, né, da Divisão de Ensino da Sociedade Brasileira de Química, que eu vou até aproveitar e falar o site, né, que é o www.sbq.org.br/ensino. Quando ele vai nesse site, ele tem tanto o professor como o aluno. Ele tem vários números de Química Nova na escola que estão no site e que ele pode buscar por assunto, por autor, tem palavras-chave. Então, ao buscar esses artigos, ele vai encontrar uma série de informações que ele pode levar para a escola e disponibilizar para o aluno. Então, nessa coisa mesmo, né, de materiais, dessa discussão que estava aí, ele vai encontrar uma série de artigos. Alguns descrevem experiências novas, outros abordam o próprio conteúdo, outros abordam o conteúdo de fronteira. E ele encontra também no site uma outra publicação que chama Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, que abordam assuntos de fronteira da química e que normalmente estão ausentes da aula, é aquela tal química do século XXI que eu falava. Quando você fala assuntos de fronteira, você está querendo dizer são esses novos conteúdos? Não, são assuntos de fronteira da própria química, por exemplo, novos materiais, é uma questão que está aí, posta, né? Então, você tem, por exemplo, materiais cerâmicos, que são polímeros condutores, né? Isso é uma grande novidade aí da química que ainda não está, né, completamente disponível no mercado. O que a gente imagina para o futuro? No futuro você vai poder fazer fio de plástico mesmo, não vai precisar de fazer metal encapado para ter. O fio vai ser o próprio material plástico, vai ser esse polímero condutor. Então, por exemplo, se você procurar polímeros condutores lá na Química Nova na Escola, você vai encontrar artigos que estão abordando isso. Então, você pode abordar coisas de fronteira, né, da química, onde que a química está se produzindo enquanto conhecimento, o que ela está descobrindo agora, né? E você pode trazer isso para a sala de aula, que eu acho que isso é uma coisa importante também. E nesse sentido também, vocês trabalham no ensino médio, como é que o aluno pode ter acesso a novos conhecimentos, as ferramentas de pesquisa, de sites, bibliografias? Sim. Esse tipo de trabalho, ele abre esse espaço, né? Quer dizer, se você vai consultar sites e tem essa abertura, a gente discute, né? O que é melhor consultar, o que não deve consultar. Mas eu sempre estimulo que eles não fiquem só na internet, que eles busquem conhecimento, busquem consultar a biblioteca, busquem visitar locais, telefonar. Por exemplo, nesse tipo de trabalho, eu estimulo muito eles usarem aquele serviço de atendimento ao consumidor, né? Então, para buscar informações. Como é que a empresa... E as empresas disponibilizam, outras já não disponibilizam. Então você começa a ter uma vivência com isso, né? Porque sempre tem nas embalagens aquele... né? O saque. Então, como é que é isso? Isso funciona? Tem alguém que responda? Tem sim, muitas vezes a gente tem o retorno. E eles têm informações, mandam na maior boa vontade. E pode até questionar as próprias empresas utilizando mais uma vez a ferramenta da cidadania, né? Sobre algumas questões que eles perceberam, né? Sim, em alguns casos até aconteceu isso já. Justamente falando sobre isso, tem uma frase no vídeo que um aluno diz assim: se eu sei química, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é bom para o meio ambiente. Eu acho essa frase tão interessante, né? Queria que vocês comentassem um pouco isso, sobre como é que esse aluno se apropriou do conceito de química, até para perceber que ele pode tomar decisões mais acertadas na vida em relação a isso, né? O que vocês acham? Eu acho que a Andréa disse muito bem no vídeo, quando ela diz assim, não se trata só de aprender química, mas aprender a ser indivíduo, a pensar de uma maneira diferente. É isso. A ser cidadão, a ter
a ter conhecimento dos direitos e dos deveres, né? Que eu acho que tem uma questão que para mim é importante, e atualmente cada vez mais importante. Eu sou professora de Química, mas eu sou uma pessoa que tem um lugar privilegiado, né? Socialmente eu ocupo um lugar que me dá a possibilidade de ter contato com os adolescentes, com todas as questões que eles trazem, né? E com as minhas também. E eu tenho a possibilidade, professor nessa época da adolescência, a gente tem um papel que a gente não imagina, né? Eu estou lembrando de um aluno meu que no ano passado chegou um dia para mim e disse, eu não bebo água não, professor, eu só bebo refrigerante. E aí a gente conversou muito sobre isso, muito. E eu me lembro que ele chegou um dia assim, mudado, diferente, com a pele mesmo. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Você é diferente. Ele abriu assim a malinha dele e tirou uma água. A garrafinha d'água. Professor, agora eu estou bebendo. E o pai dele é professor no colégio. Depois o pai veio me agradecer. Ele falou, não, ele disse assim, o meu filho agora está com uma mania de beber água. Eu disse para ele, eu acho que eu tenho uma certa culpa nisso aí. Então a gente ocupa, também, né? Você ocupa. E quando eu percebo isso, assim, eu fico impressionada. Como é que a gente tem um poder, né? E como é que você pode, nessas oportunidades, buscar utilizar esse poder? Um poder bom, né? Assim, um poder de lugar de autoridade. Os meninos respeitam esse seu conhecimento, a sua vivência. Quando eles percebem que você está abrindo espaço e você considera a vida deles, porque você está pedindo para eles destacarem da vida deles alguma coisa que eles querem estudar, é interessante, isso dá um respeito, sabe? Não é geral, às vezes tem menino que não leva a sério, mas isso é normal, né? E isso eu acho muito importante. Eles descobrem que fica muito claro na sua fala, ela quer que a gente aprenda. O aluno se envolve e reconhece quando o professor se preocupa com a aprendizagem dele. E se sente valorizado esse também, é um bom modelo, aumenta a autoestima dele, né? Aliás, aquela sua aluna define, né, o que é o bom professor. O bom professor precisa tornar a matéria atrativa para o aluno. Mas aí tem uma questão. Exatamente. Mas É uma das funções do professor, né? Gostar da matéria. Mas então, aí tem essa questão da relação emocional que o professor tem com o conhecimento também, né? Quer dizer, ele transpira emoção pelo conhecimento. E com certeza, um professor que transpira emoção pelo conhecimento, ele contagia os seus alunos, né? E a outra questão que eu acho que a gente não tocou, que eu acho importante, para o professor ter essa relação prazerosa com a sua profissão, se a profissão for mais, como se tiver alguma imprevisibilidade, não for muito rotineira, essa questão mais centrada no aluno, ela traz essa imprevisibilidade. Nas aulas que a gente vai, né, lá no Colégio Técnico com os meus alunos da licenciatura, aqueles que vão ser os futuros professores de Química, eu destaco isso muito com eles. Olha, de repente, essa pergunta desse aluno que ele fez, nós nunca havíamos pensado nesse assunto. Eu, né, já com anos de experiência, nunca havia pensado. Você não havia pensado, então nós aprendemos com essa pergunta. E aí nós tivemos que buscar informações que a gente não soube responder a pergunta, que é outra questão, que é uma postura importante também, né? O professor não dá essa ideia de que ele tem que saber tudo, porque isso não existe, né? Na sociedade contemporânea não existe ninguém que saiba tudo, muito menos o professor. Como o professor é representante de alguma forma daquela ciência, se ele passar essa postura que sabe tudo, ele está passando uma imagem falsa do que seja a ciência, né? A ciência é uma coisa que a gente não sabe tudo mesmo. E às vezes essa imprevisibilidade também favorece para que você tenha uma relação mais prazerosa com a profissão. Quer dizer, essa questão do professor às vezes ficar reproduzindo anos e anos a mesma experiência, aquela experiência muito centrada nele, pouco centrada no aluno, vai acumulando desgaste que vai resultar em insatisfação. O professor fica triste, desinteresse do aluno. Desinteresse do aluno, fica aquela coisa, aquele sofrimento. E ali no vídeo a gente vê claramente, está todo mundo emocionado e vibrando com as coisas. E eu acho que essa imprevisibilidade é um ganho, né? E não, porque muitas vezes o professor tem medo de falar, não, eu vou abrir a sala de aula, vai ter muita pergunta, não vou saber. Não, isso eu acho o contrário, isso aí que traz todo um prazer e uma alegria, né? De você quando você diz que você está numa escola viva, é mais ou menos isso que você quer dizer, né? Que está ali justamente para aprender também, né? Não só para ensinar. Que aprender pode ser, uma das funções de ensinar pode ser aprender, né? Certamente. André, você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Faça uma tentativazinha, né? Vê que é gostoso, depois você faz outras e outras e outras. E assim mantém a escola sempre viva. Sim, isso é importante. Ok. Roseli, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. André, muito obrigado, parabéns. Obrigada a você. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço. E esse foi mais um programa da série Consciência aqui da TV Escola. Obrigado pela audiência e até a próxima.